Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da X Mecânica. Pessoal, hoje o assunto é: podemos cobrar um diagnóstico automotivo? Pessoal, e para essa pergunta nós temos a resposta. Então não saia daí, se acomode e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal X Mecânica. Falando de diagnóstico, pessoal, nós temos um treinamento marcado agora para fevereiro, tá? Dia 17, 18 e 19. Você que quer fazer diagnóstico avançado em tua oficina com osciloscópio, transdutores, scanne e muitas outras ferramentas, venha para este treinamento. O nosso intuito é destravar a tua mente em diagnóstico avançado. Esse treinamento tem um preço muito top, tá? Com condições muito bacanas de pagamento. Você já vai ter aqui no local café da manhã, almoço, janta, acomodação, tudo certinho. Você vai se preocupar em duas coisas: pagar o treinamento e se locomover da tua região até aqui na X Mecânica. A X Mecânica fica localizada na capital de São Paulo, tá? Na zona sul, no Jardim Shangri-La. Esse treinamento é muito bom porque você faz 3 dias de treinamento e ainda ganha 1 ano no treinamento online. Ou seja, você estuda 3 dias aqui presencial, ganha 1 ano no online para você continuar estudando, materializando o conhecimento e evoluindo cada dia mais. Beleza? Então você é nosso convidado para esse mega treinamento. Será muito bem-vindo à família X Mecânica. Também comercializamos toda a linha de ferramenta aí para diagnóstico avançado. Nós temos osciloscópio, Rantek 6074 e 1008C. Nós temos também toda a linha de transdutores. Todos os transdutores existentes no mercado nós fabricamos. E também temos teste de bateria, pistola de temperatura, máquina de fumaça e muito mais, para você fazer diagnóstico aí top demais. Se você tem o treinamento do diagnóstico avançado e tem as ferramentas, acabou, meu irmão. Vai ter diagnóstico aí que você vai fazer tipo 2 minutos, 3 minutos, muito rápido. E a ideia nossa é essa, é você poder fazer diagnóstico muito mais rápido e conclusivo, tá? Muito mais rápido e preciso, tá? Tudo bem, tem aqueles diagnósticos lá que mesmo você com tanto conhecimento, com tanta ferramenta, ainda assim você toma uma surrinha, né? Mas se ficaria mais difícil ainda de você enxergar o defeito se você não tivesse o conhecimento do diagnóstico avançado com osciloscópio, ficaria muito mais difícil. Com osciloscópio sempre vai ficar 10 vezes mais fácil, beleza? Agora que demos o recado, vamos ao nosso vídeo. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo, nós vamos falar o seguinte, ó. Uma coisa é orçamento, outra coisa é diagnóstico, tá? Orçamento é quando o cara chega assim na oficina e o cara fala: ô mecânico, quanto que é para trocar a correia dentada do meu carro? Rapaz, essa correia dentada aí, ó, eu compro barato, tá? 300 reais para trocar essa correia dentada aí. Isso é orçamento. O cliente perguntou o preço, você passou o preço para o cliente e o cliente aceitou, ambas as partes concordaram e contratou o serviço, né? Beleza? Agora, diagnóstico já é outra coisa. Ô mecânico, meu carro tá falhando. Meu carro tá ruim, tá fraco, em retomada o carro apaga, né? Tá dando cabeçada. Rapaz, e como foi que isso começou aí? Como foi que isso aí começou? Rapaz, é o seguinte, eu briguei com a mulher, entendeu? Briguei com a mulher e aí, depois disso, o carro ficou desse jeito. Rapaz, é o seguinte, a mulher pode ter jogado açúcar dentro do teu motor. Jogado areia, não jogou não? Deve ter sido isso aí, hein? Você observa a importância de fazer entrevista com o cliente? Em cima da entrevista com o cliente, você tem uma suspeita do que aconteceu, entendeu? É muito importante o diagnóstico começar com a entrevista com o cliente. Uma boa entrevista. Rapaz, não tem como tu vir aqui, né, dar uma olhada aqui pra mim, não? Dar uma olhadinha aqui pra mim, cara? Tu tem
como dá uma olhadinha aqui pra mim? Rapaz, eu não vou aí não. Eu não vou aí não porque eu só boto a mão no teu carro depois que eu tiver feito a ordem de serviço e cobrar o diagnóstico do teu carro, tá? Só depois. Porque não dá pra colocar a mão no teu carro sem uma ordem de serviço. Né? Se eu colocar a mão no seu carro agora e quebrar alguma coisa no seu carro enquanto eu estou fazendo diagnóstico, eu sou responsável. Então, primeiramente, passa lá com a menina, abre a ordem de serviço, cestinha, e nós vamos fazer o diagnóstico, tá? Você já me relatou que isso aí tudo foi depois de uma briga com a mulher, né? Tem mais alguma coisa? Né? Porque é bom você me passar tudo. Quanto mais rápido você me passar tudo, mais rápido eu vou conseguir chegar no diagnóstico. E aí fica bom para você e fica bom para mim. Tá bom, meu irmão? Esse negócio da olhadinha, isso não dá certo, tá, pessoal? Você é um profissional. Você tem um método de serviço. Você não faz olhadinha em veículo. Você faz diagnóstico, tá? E como é que faz um diagnóstico? O cliente aceitou fazer o diagnóstico, né? Você vai entrar ali logo, coloca o manômetro de vazão e pressão na linha de combustível, já pega uma ferramenta de teste de bateria que seja confiável e eficiente para você já fazer um diagnóstico na bateria, inclusive essa está na promoção. Depois que você fez um diagnóstico na bateria do veículo e certificou que o sistema de carga está ok, bateria ok, polo positivo, polo negativo, cabeamento positivo, cabeamento negativo, tá? Agora é hora da gente entrar com um scanner, tá? Hora da gente entrar com scanner automotivo. Ao entrar com scanner, não é só ver código de falha. Código de falha, até aquele Elmezinho consegue fazer, tá? A ideia é você entrar com scanner e prestar atenção em cada parâmetro, tá? Sensor de temperatura do ar, sensor de temperatura do arrefecimento, já dá uma olhada na pressão atmosférica, posição da borboleta, interruptor de freio, interruptor de embreagem, tá? AF do veículo e muitos outros parâmetros que a gente muitas das vezes já faz o diagnóstico só mesmo em colocar o scanner. Só em colocar o scanner você já faz o diagnóstico sem precisar utilizar o osciloscópio, tá? Beleza? Ler o parâmetro ali no scanner, você tem que ter uma suspeita para você começar de algum lugar. O carro do cliente não tá bom, o carro do cliente tá ruim, tá falhando, tá dando tranco, tá morrendo, tá fraco, perdendo aceleração, enfim, tem um defeito. Às vezes o scanner não relata o defeito. Existe uma coisa chamada programação nos equipamentos eletrônicos. E essas coisas só fazem aquilo que ele foi programado para fazer. Ele não consegue olhar fora da casinha. Porque a linguagem de programação ela é uma linguagem de baixo nível, né? Não é uma linguagem de alto nível, onde a gente consegue raciocinar e dar um caminho diferente. O cabo de vela 1 está mostrando defeito. Deixa eu inverter o cabo de vela 1 para o cabo de vela 4, pegar o 4 e jogar por 1 para ver se esse defeito muda de lugar. Isso é uma linguagem avançada, é um pensamento avançado. A ferramenta não, a ferramenta ela foi feita para ler o cabo de vela número 1, ela só vai ler o 1, tá? Só vai ler o 1. Então assim, o scanner, às vezes, a falha, ela é uma falha, porém ela não está gerando a falha. Vamos supor uma sonda lambda, ela está rica, está trabalhando muito tempo em rica, e o scanner não pega falha nenhuma, mas a gente já sabemos que não pode a sonda lambda ficar em rica. E uma sonda lambda em rica pode ser um simples filtro de ar entupido, tá? Pode ser uma borboleta tendendo a fechar, uma sonda já fica rica. Aí você já vai trabalhar em cima do sistema de combustível, sendo que o problema de mistura rica não está relacionado ao sistema de combustível. Aí você tem que saber interpretar, né, a tela do scanner, saber pensar fora da casinha para você realizar um bom diagnóstico. E é isso que eu te passo no meu treinamento. Outra coisa, o scanner não mostrou falha, você vai fazer o seguinte, vai pegar o osciloscópio e você vai mapear o carro. Você vai validar sensores por sensores. Afinal de contas, você não cobrou um orçamento, você cobrou um diagnóstico do teu cliente, não foi isso? Então, se tu cobrou um diagnóstico, tu tem que fazer um diagnóstico.
E um diagnóstico deve ser feito mapeando o carro por inteiro, tá? Tu deve que pegar o carro, medir pressão e vazão de combustível. Escuta muito dentro de grupo de WhatsApp, o reparador fala assim, rapaz, já testei tudo no carro. Aí você fala para ele, testou vazão? Não, eu testei a pressão, o meu manômetro não testa vazão. Olha, pessoal, se o teu manômetro não testa vazão, ferrou-se, tá? Você tem que testar vazão de combustível, tá? Não tem o que fazer, beleza? MAP, sensor de temperatura, sensor de velocidade, sonda lambda, medir o tempo de resposta da sonda, tá? Testar ali alimentação positiva e negativa do módulo, tá? Testar um alternador, se ele está carregando bonitinho, tá tudo certinho, né? Testar o sincronismo mecânico, o sincronismo virtual, avanço de ignição, entrar com os transdutores, fazer um diagnóstico preciso do motor. Olha quantos motores não aparecem aqui para mim, onde eu coloco manômetro de pressão e manômetro de compressão. E os dois mostram que o motor está ok. Quando eu vou fazer o diagnóstico com os transdutores, mostra defeito de má vedação de válvula de admissão, má vedação de válvula de escape, mostra ali defeito em anéis, na parte de baixo, né? Essa semana o Maurício Siqueira pegou um carro aí onde tinha um barulho ali no motor e ele pegou a câmera de endoscopia da ex-mecânica, colocou dentro do cilindro e ele viu lá. Primeiro ele viu que tinha um defeito pelo TVC, ele pegou a câmera de endoscopia, colocou dentro do cilindro e olha como o cilindro tava, tá? Beleza? Todo arranhado. Então assim, isso é diagnóstico, você mapear o carro por inteiro, porque o defeito é como se ele fosse um ladrão e nós somos como se fosse a polícia e nós vamos procurando, né? Nós vamos procurando ali, ó, testa um MAP, mas testa de verdade, testa um sensor de temperatura do ar, sensor de temperatura do arrefecimento, o sensor de velocidade, TPS, posição da borboleta, um atuador de marcha lenta, um motorzinho da marcha lenta, testa tudo, interruptores, testa tudo que o carro tem. O defeito, pessoal, ele está em algum lugar ali daquele componente vai ter defeito, mas o que tu não pode não testar. Tá? Porque quando tu não testa, justamente aquilo que tu não testa é lá que está o defeito. Então tu tem que testar. Sensores por sensor, não tenha preguiça. Cobra para isso, tá? Cobra para isso. Olha, esse carro aí é muito difícil, tem que tirar o coletor de admissão. Muitas vezes para tirar o coletor de admissão tem que soltar o alternador, soltar a bomba da direção, isso aí é muito trabalhoso. Então assim, cobra mais caro. É mais caro o diagnóstico. Quanto mais trabalhoso mais caro é o trabalho, mais caro é o diagnóstico. Quanto mais é aquele carro livre, onde tudo tá facinho, para tu espetar ali, tudo fácil, né? Aí o diagnóstico fica mais barato. Então, meu diagnóstico aqui, ele tá a partir de 250, tá? Tanto em carro, tanto em moto, para eu começar a trilhar e fazer o diagnóstico, tá? E se no final de tudo eu não achar diagnóstico, eu não conseguir dizer para o cliente onde realmente está o defeito do carro dele, eu não cobro o diagnóstico. Olha, cliente, não consegui resolver, tá aqui seu carro, você não me deve nada. Infelizmente, trabalhei 3 dias de graça, tá? Eu não fico inventando coisas, porque se você fica inventando coisinhas ali para tentar ganhar aquele dia daqueles 3 dias, você vai arrumar quizumba para tua cabeça, tá? Que aí o cliente leva o carro em outro lugar, chega lá em outro lugar, o cara acha o diagnóstico de forma fácil, né? Manda pro cliente, o cliente fala, tá vendo? Você me cobrou lá por não sei o que, e o defeito aqui. E ainda aquelas peças que tu condenou do carro do cliente, o cara lá pede de volta, pega as peças, coloca tudo no carro e as peças estavam tudo boa. Aí o cliente volta dizendo que não quer mais tuas peças, que quer te devolver as peças. Você entendeu? Então só troca se você tiver 100% de certeza que o defeito tá ali, tá? Porque se tu não tiver, não troca. Bom, pessoal? Beleza? Por isso, o diagnóstico deve ser cobrado sim, tá? Orçamento não, mas diagnóstico sim. Orçamento e suspensão deve ser cobrado? Deve sim, tá? Tu faz orçamento de suspensão sem suspender o carro? Você faz o diagnóstico? Você não faz, né, pessoal? Não tem como fazer. Então você vai colocar o carro do cliente no elevador para suspender. Quanto custa um elevador? Quanto custa? Um elevador custa caro, tá? 17, 16, 18 mil reais. Outra coisa, quanto custa o carro do cliente? Tu coloca o carro do cliente no elevador para tu ser gente boa com ele,
Tu levanta o carro do cliente no elevador, o que é que vai acontecer? O carro, por algum motivo, o elevador dá um problema, cai, ou sei lá, acontece algum perigo aí, e tu tem que pagar o carro do cliente. Então, para botar um carro no elevador e suspender, eu falo pro cliente, olha, eu cobro R$100 para eu olhar sua suspensão, olhar seu carro por baixo, olhar tudo. É R$100, tá? Se você for fazer o serviço de suspensão, eu não cobro essa taxa, tá? Mas se eu descer o carro e você falar que não vai fazer, eu vou cobrar R$100, beleza? É um preço mínimo, tá? Dependendo do carro, tem que ser mais, tá? Porque tem carro que é mais trabalhoso. Tu suspendeu o carro, mas tu tem que tirar um peito de aço, tu tem que tirar uma roda, enfim, tu tem que trabalhar no carro, então tem que ser mais, tá, pessoal? Beleza? Então tome cuidado. Avalia. Um orçamento, tu não tem esforço. Quanto que ela vai trocar a bomba de combustível? Ah, desse carro aí fica 500, né? Desse carro aí fica 400, fica 100, 150, tá bom? Beleza? Vai fazer? Ah, pode deixar o carro aí, abre a ordem de serviço, já é. Beleza? Então, você vê a diferença? Você não fez esforço nenhum, só falou, tá? O que é que pode ser no meu carro? Pessoal, hoje em dia não tem mais como tu falar assim, rapaz, de ouvido. Se eu achasse um cara bom de ouvido, eu ia ficar pagando para ele R$2.000 por mês, só para ele ouvir o motor do carro e ele me dizer onde estava o defeito. Eu acho que eu pagaria para ele uns 3.000. Acho que eu pagaria uns 3.000 para ele, só para ele ficar lá. Ele fazer o papel que eu faço com todas as ferramentas. Porque hoje em dia não tem mais como achar defeito de ouvido. Hoje tu tem que entrar com osciloscópio, transdutores, pistola de temperatura, teste de bateria, scanner, às vezes tem que ser 10 scanner ainda, tu não faz tudo. Entrar com manômetro de pressão, vazão de cilindro, pressão e vazão de combustível, entrar com injetor de sinais, transdutores. Ou seja, para tu manter uma linha de ferramenta para diagnóstico é muito caro. Fora os treinamentos que tu tem que fazer. Ano passado, acho que eu gastei mais de uns R$20.000 de treinamento, pessoal. Não estou mentindo, tá? Mais de uns R$20.000 de treinamento, tá? Foi treinamento demais eu fazendo. Faz uma coisa, faz outra, estuda uma coisa, estuda outra. Esse ano aqui, 2023, já gastei aqui uns 4.000 de treinamento. Esse ano aqui, 2023, tá bom? Beleza? Então, por esses motivos, o teu diagnóstico deve sim ser cobrado. A lei diz que tu abriu a ordem de serviço, todo serviço, tudo aquilo que te gera trabalho, tu pode cobrar. E tu pode cobrar esse diagnóstico num valor fixo, ou tu pode cobrar por hora trabalhada. Por hora trabalhada fica mais difícil para o cliente. Mesmo que tu cobrasse aí o barato do barato, o mínimo do mínimo, tá? Uma hora trabalhada aí, tu cobrasse R$80, né? R$80. Tu pode cobrar aí de 80 a R$150 a hora do mecânico, tá? Mas tu cobrasse o mínimo do mínimo, R$80. Imagina que tu passa aí 3 dias em cima de um carro. Porque tem carro que é assim. É 3 dias direto tu em cima do defeito. Isso tanto faz eu, você ou qualquer um. Às vezes o cara foi lá, colocou um defeito colocado. Meu, o negócio é louco. Eu já vi caso, um peito de aço fazia com que o carro ficasse maluco, um peito de aço. Tá? Eu já vi caso que uma saída do coletor de admissão, do coletor de escape, estava entupida. Tá? Eu já vi caso que uma correia do alternador estava gerando loucura no sistema eletrônico do carro. Tá? Beleza? Eu já vi carro que o carro só andava para trás. Só andava para trás. Para frente o carro não andava. Né? Beleza? Então assim, tem N defeitos colocados. Eu já vi caso que você levou o modo para reparar, o cara reparou o modo, colocou um arquivo errado, o modo volta para você e você fica louco ali. O modo acusando umas coisas lá, nada a ver. Né? O modo acusando as coisas nada a ver e você fica maluco tentando resolver o problema do carro, entendeu? Sendo que o problema do carro é arquivo da central, não é mais um defeito físico, é um defeito no software, tá? Beleza? Você pegou um carro aí, você já fez de tudo no carro, de tudo, e o carro continua dando a falha. Essa semana um abraço pro meu aluno André, né? Tava com o carro desse jeito, tudo que eu falei para ele fazer ele fez, tudo ele fez. Eu falei, André, aí só pode ser arquivo da central, cara. Leva esse modo pro cara fazer um telecarregamento. O André foi lá, arrumou um outro modo, chegou, colocou no local, o carro ficou zerado. Você entendeu? E o carro ficava com pressão alta, pressão no coletor alta, som da lâmpada muito pobre e avanço de ignição fora. E o defeito era arquivo. Não era sonda, não era MAP e nem era ignição. Beleza, galera? Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para você.
para você clarear a mente, tá? Não coloque mais a mão no carro do cara para dar uma olhadinha, não existe isso, tá? Quantas vezes a gente vai dar uma olhadinha ali, a gente às vezes acha o defeito só olhando, e o cliente fala assim, ah, beleza, depois eu volto aí. Você entendeu? Aí, por que tu achou fácil? Porque é do teu conhecimento. Se tu não tiver conhecimento, tu não acha fácil. Já peguei carro aqui acusando bomba do ABS e o defeito era só o fusível, tá? Mas o fusível não estava queimado. Entrava 12 volts de um lado e saía 9 do outro. Beleza? Para você testar um fusível desse aí e você achar esse defeito, você tem que ter conhecimento até para testar o fusível. Não é só ir lá, continuidade, pim, não. Você tem que saber testar um fusível. Não é de qualquer jeito, não. Então eu peguei um fusível, fui testar e estava lá o defeito. Entrava 9 volts 12 volts de um lado e saía 9 volts do outro. Aí aquilo ali era da alimentação do ABS. Aí da bomba do ABS, o que acontece? O ABS dava falha, o carro limitava a aceleração, porque o modo fala, meu, se tem defeito nos freios, esse cara vai morrer, então eu vou limitar, vou deixar esse carro andando devagarzinho. Você tentava acelerar o carro, né? Beleza? Então, o diagnóstico meu eu cobrei 250 e o scanner acusava a bomba da ABS, o cliente não trocou a bomba da ABS que custava 5 mil, o cliente trocou só o fusível. Eu não cobrei para trocar o fusível dele, cobrei 250 de diagnóstico, peguei outro fusível, coloquei no local, falei para o cliente, ó, falou, não deve nada, só o diagnóstico, né? Pagou só 250 e já era, beleza? Então é assim que eu trabalho. Eu acredito que se serve para mim, serve para vocês também, tá? E avisa para o cliente antes, dá uma folhinha para ele que você vai cobrar o diagnóstico. Tá? Quando você for receber o carro do cliente, pega uma folhinha também para você anotar tudo de avaria que o carro tem, todos os defeitos que o carro tem, tá? Ó, o carro não acende farol, não dá seta, ó, o carro isso, para quando o cliente voltar e não ficar dizendo assim, ó, mas não tinha isso aqui não existia, esse arranhão não tinha, entendeu? Então, mapeia o carro do cliente todo, numa folha ali, anota para ele, dá na mão dele, ele vai assinar reconhecendo e aí já era. Tá? E aí a outra folha de diagnóstico, aqui você assina concordando com o diagnóstico. Aqui na minha oficina, após o diagnóstico, se o cliente não autorizar o serviço, ele tem um dia útil para pegar o carro. Se ele não vir pegar o carro, eu cobro R$25 por dia de estacionamento. Porque aqui não é um estacionamento, aqui é uma oficina. E tem gente que leva aquele carro, bota na tua oficina, abandona lá. E tu fica, empurra para fora, empurra para dentro. Empurra para fora, empurra para dentro. Isso não existe, tá? Isso não existe. O cara tem que saber que tu levou o carro, tu deu o diagnóstico que ele não vai fazer, pega o carro dele e leva embora. Paga o diagnóstico e leva embora. Se ele não pagar, aqui na minha oficina eu cobro R$25 por dia de estacionamento, tá? Já tá avisado, o cliente já tá ciente, ele assina ciente do que tá acontecendo, tá bom? Beleza? Então, fica a dica para vocês, tá? Cobra pelo diagnóstico. Sabe aqueles caras, pessoal, da televisão que passam nas oficinas testando honestidade da oficina? Aqui, na minha oficina, eles iam se dar mal. Porque ele ia chegar com o carro falando para eu dar uma olhada. Eu ia dizer para ele, não olhe o carro. Só põe a mão no seu carro depois que nós abrir a ordem de serviço. E o meu diagnóstico é 250, tá? Independente do que seja, é R$250 o mínimo. Tá? Então, o cara, ele ia levar o carro embora, né? Aqueles caras que fazem o teste. Se ele deixasse, o que eu ia fazer? Eu ia pegar, fazer o diagnóstico no carro dele. Aí eu ia ver lá que era um conector desconectado. E eu não minto, não. Ia conectar de volta, aí eu ia testar os outros sensores tudinho para ver se não tinha defeito. Eu ia tentar entender por que alguém desligou aquilo ali. Eu ia medir pressão, vazão de combustível, ia testar o motor dele, ia fazer o diagnóstico, o check-up geral no carro dele, tá? E depois ia falar para ele assim, ó, todo o sistema eletrônico do seu carro está ok, tá? Todo o sistema do seu carro está ok. Aí eu ia falar para ele, o motor também está ok, mas o único defeito do seu carro era conector desligado. Não sei por que desligaram, eu busquei entender, não tinha nada, né? Então acredito que desligaram de maldade mesmo, entendeu? Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês pegam teu arsenal de ferramentas e vai para cima do veículo fazer um diagnóstico, então cobre por ele. Porque essas ferramentas não são baratas, tá? Para você manter, não é só comprar, você tem que manter, pagar atualizações mensais, tá? Então nada é barato em oficina, tudo é muito caro. Então o teu serviço deve ser cobrado sim, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Eu tenho meu WhatsApp aí, 11961 14 18 10. Vocês podem chamar eu no WhatsApp para tirar mais alguma dúvida aí sobre esse assunto. Eu estaria à disposição de vocês, tá?
A minha intenção é sempre alertar a mente do reparador. Eu vejo no Brasil afora, tem muito reparador ainda. Eu cobro ou não cobro diagnóstico? Se eu cobrar, o cliente vai embora. Então, se o global se reeducar e todo mundo cobrar, fica bom para todo mundo. Cada dia mais, pessoal, nós temos que nos unir. Tá? Cada dia mais nós temos que ser uma classe unida, porque tipo assim, nós reparadores nos unidos, né? Nós conseguimos ser muito mais forte, conseguimos ser um gigante. Porque o cliente sai da minha oficina, vai na tua oficina, tu também cobra o diagnóstico, vai na outra oficina, tu também cobra, vai na outra, todo mundo cobra, pronto. Todo mundo tem uma padronização, todo mundo ganha. Tá bom? Beleza? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e mais uma vez, fui!